Olá, estamos iniciando o DomusCast, trazendo aí conteúdo para você, conteúdo relacionado ao mundo condominial, parte de construção civil, engenharia, arquitetura e afins, né? Tudo que envolve condomínios, o DomusCast vai trazer conteúdo. E hoje conosco temos a Simone, nos dando a honra de participar conosco, super parceira já de muito tempo, escreve na revista Domus também. Como que vai, Simone? Tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bem? Uma honra, uma alegria estar aqui hoje para esse bate-papo, né? Legal. E também está conosco a Renata, representando aí o Sicredi, conosco. Tudo bem, Renata? Tudo certo, Marcelo? Estamos aí, né, no podcast, junto à parceria que a gente vem construindo aí com vocês, e é uma honra novamente estar aqui com vocês. Perfeito. Gente, fique ligado conosco, vai ser extremamente rico, vamos mergulhar no mundo da mediação, principalmente relacionado aí à mediação de conflitos em condomínios. Vai ter muito conteúdo importante e com certeza sairemos aí mais antenados ao cenário condominial e como tratar a mediação. Vem a vinheta. Então estamos aqui iniciando o nosso DomusCast. Como comentei, estamos com a Simone conosco, uma pessoa, além de muito querida, muito experiente no que ela faz. Vou ler um pouquinho da trajetória dela. Simone Regina Medeiros, mediadora com milhares de horas de mediação. Se eu não me engano, mais de 10 mil horas, é isso? Por aí. Mais de 10 mil horas de mediação, então muita experiência. Sócia-diretora da mediação da Conversátil, arbitragem e mediação, presidente do Instituto Conversátil. E assim por diante. Tudo bem, Simone? Quiser complementar alguma coisa aqui, fique bastante à vontade. Aí. 30 anos de fórum, Joinville, então é uma experiência gigante, né? Uhum. E também a Renata, representando o Sicredi, né? Ela é gerente de contas de condomínios no Sicredi, administra, né? Ou faz gestão aí de mais de 1.500 contas e Isso também mesmo. nos dá o privilégio de estar conosco aí, sempre parceira, junto à revista Domus e também muito parceira aqui no DomusCast também. Então vamos lá, para a gente dar uma aquecida. Antes de aquecer, eu vou entregar aqui um tijolinho. Nós estamos chamando de tijolinho, que é o tijolo que vai construir para colocar o seu nome ali, Simone. Construir um prédio depois que a gente vai dar... Nós vamos Tem um construir nome. aí um prédiozinho, já tem alguns nomes aqui conosco. Para a Renata também eu vou entregar, Renata. É o prédio do conhecimento. É? Esse já é o nome? Não sei. Ah, A gente vai Deixa decidindo. Pode colocar mais... Aqui. Isso, perfeito. Isso aí. Tá ótimo, então. E para aquecer, Simone, você que é a expert na mediação aí, nos traz aí um parâmetro aí pra gente aquecer. Eu e a Renata aí dar uma aquecida pra gente começar o nosso bate-papo. Pode ser assim? Então, a gente pode aquecer falando do nosso... antes aqui do podcast. Perfeito. Né? Que é, eu digo, falar de comunicação, né? Comunicação, habilidades emocionais, né? Que a gente precisa hoje ter. E são todas essas questões que envolvem hoje aquilo que chega para nós como demanda, né? No serviço de mediação, né? Se tu me perguntar, Marcela, Simone, o que é a mediação? Eu vou dizer que tem dois conceitos, né? Um que é o conceito de que é um procedimento, né? É um procedimento regulamentado por lei, desde 2015, né? A lei. Mas eu digo assim também que é um estilo de vida, né? Porque a partir do momento que a gente conhece a mediação, conhece como que a gente pode se comunicar com o outro, atendendo às necessidades do outro e às minhas necessidades, né? Isso se torna um jeito novo de a gente viver, né?
E aí, por isso que a gente é tão apaixonado, né? Sempre pela mediação, tantos anos, né? Eu já participo, já trabalho com mediação há 24 anos. Então, é uma coisa que a gente acredita que isso pode melhorar o mundo, melhorar os ambientes, melhorar o ambiente do condomínio, principalmente, que é o tema do que a gente está trazendo aqui, né? E em todos os ambientes corporativos, nas escolas, nos negócios, né? Nos contratos, em tudo cabe a mediação. Eu digo que mediação cabe onde existe gente, né? Onde existe gente, existe, às vezes, descompasso nos relacionamentos, né? E aí a mediação ajuda a dar essa alinhada, sabe? E o mediador vai fazer esse trabalho, né, com a isenção que é necessária, né? Legal. A mediação, bem nessa linha que tu comentou, que eu acredito, né? Ela está em tudo, né, Simone? Sim. A pessoa que tem um senso crítico mínimo e um desejo de caminhar bem com as pessoas, ela vai tirar proveito da mediação. Ela vai optar pela mediação antes de ir num processo mais... Isso é para tudo, né? Eu acho que no dia a dia, no cotidiano, né? Cotidiano. Ao invés de querer bater de frente com as coisas e querer agitar de alguma forma, internalizar essa questão de ser um mediador das coisas, né? Não querer só tirar proveito para si, e sim tirar recursos e proveito para a comunidade de uma forma geral, né? Para as pessoas, para o conjunto de pessoas, para aquela comunidade. E você, Renata? Fala um pouquinho do que você enxerga de mediação e se eventualmente tiver algum exemplo nesse aquecimento já traz, que a gente já vai ficando por dentro aí. A gente que trabalha diariamente com os condomínios, a gente vê muito essa questão de conflitos, né, principalmente do síndico ser essa figura de ter que resolver tudo dentro do condomínio, né? Mas eu vejo a mediação realmente como algo que tu pode levar antes ou depois da esfera judicial, né? Mas como a gente tinha conversado até um pouquinho antes, assim, é uma questão de comunicação e de diálogo, né? De algo que talvez levaria anos para se resolver e que talvez em 30, 45 ou 60 dias você pode resolver, né? Isso na base da comunicação, né, Simone? Sim, então eu vejo realmente como um ponto bem, bem legal mesmo, tá? É um estilo de vida mesmo. Bacana, parabéns. Bem bacana. E Simone, na prática agora, né, já falando com nossos colegas síndicos, mas o que tu vai falar vale para todos os nossos ouvintes, com certeza, né, sobre as habilidades, né, que uma pessoa que queira se tornar um bom mediador, né, vamos falar na figura do síndico, mas serve para uma figura, para um arquiteto, para uma pessoa da construção civil, todos têm necessidade de mediar, né. Quais as principais habilidades, né, que uma pessoa comum possa exercer no dia a dia? Claro que existe a figura profissional, que é a sua figura, que dependendo do nível das coisas, precisa sim ir para um profissional. Não estamos falando aqui que qualquer pessoa pode fazer qualquer tipo de mediação. Estamos aqui afirmando que a mediação faz parte do dia a dia de todo mundo, e toda hora e todo momento, né? É legal isso. E o que no dia a dia podemos ter como habilidade e aprender a aflorar isso para que a gente tenha uma vida mais tranquila nesse sentido, né? E possamos ajudar mais a nossa comunidade dos síndicos e condôminos, né? Marcelo, a gente fala sempre das habilidades autocompositivas, né? Então, o que abrange, né, as habilidades autocompositivas que um síndico, por exemplo, que ele não é um mediador profissional, mas ele é um mediador por natureza, vamos dizer assim, do trabalho, né? Então, a gente sempre acha importante que seja estimulada esse olhar da mediação no dia a dia, no cotidiano, né? E como que a gente quais são essas habilidades? A primeira delas, né,
a habilidade do autoconhecimento, habilidades socioemocionais, né? Então, assim, por que eu digo isso? Até quando a gente dá uma formação de mediação, sempre nós vamos passar 2 dias trabalhando, no mínimo 2 dias trabalhando só as habilidades socioemocionais, o autoconhecimento, como que eu me relaciono com o outro, como eu vejo o outro, como eu vejo o mundo, como a pessoa reage, às vezes, como a pessoa reage diante de uma frustração, né? Então, assim, quais são as minhas reações, qual é o meu perfil comportamental diante das coisas, né? Então, tudo isso conta. Então, essa é a primeira habilidade que todos precisam desenvolver. E aí, como tu disse, um médico precisa desenvolver essas habilidades socioemocionais, né? Porque ele precisa lidar com pacientes, com família, com diagnósticos, né? Então, assim, precisa um arquiteto, um engenheiro, advogado, nem se fala, né? Precisa saber, né? Ouvir, né? Às vezes, inconscientemente, no dia a dia, a gente acaba fazendo isso, sim, né? Sendo um mediador. Sim. Família, trabalho e equilibra daqui, equilibra ali. É uma forma de mediar, né? Alguns sim, né? Alguns gostam de botar o fogo no parquinho. botar fogo no parquinho. Então, assim, a segunda habilidade seria a de comunicação mesmo, né? Então, como que eu me comunico, né? Eu me comunico de forma clara, assertiva, como que eu escuto? Muito essencial, né? Escutar, né? A escuta é essencial, né? Porque geralmente as pessoas escutam para argumentar, para responder, para contrariar, para argumentar, né? Então, assim, mas a gente precisa escutar para compreender. Para entender. Né? Para compreender. E aí, no caso do síndico, a escuta é, assim, essencial. Porque da forma que tu escuta a queixa, que tu escuta a demanda que a pessoa está trazendo, né? Se tu não te concentrar e realmente ouvir o que ela está trazendo e entender quais são os sentimentos que ela está trazendo, quais são as necessidades que ela está trazendo, por que ela está falando isso, né? O que ela quer dizer com tudo isso, e tu já começar a processar aquilo como, meu Deus, mais uma vez, mais um problema, aí tu já perdeu a escuta, né? Porque daí tu já está focado só no que tu vai fazer com aquilo, né? Então, assim, essa habilidade de escutar, ela é, assim, fundamental, né? E ela passa por um exercício que a gente, como mediador, precisa fazer, que é esvaziar-se de si. Vocês já ouviram falar disso? De a gente se esvaziar de si mesmo para acolher o outro, né? Porque, assim, se a gente não tiver em estado de presença, a comunicação não vai fluir. Que é o que a gente fala, né? Que é realmente parar tudo que tu tá fazendo, desligar o celular, botar o celular do lado, baixar o computador e realmente estar ali presente pra pessoa, de fato, né? Não olhando o WhatsApp e não vai falando que eu tô te escutando. Não funciona, né? Os mais idosos ou mais antigos falariam pra nós que nós temos 2 orelhas e uma boca só. Então essa é uma premissa do mediador, né? Nós temos 2 orelhas e uma boca. E às vezes, até normalmente, quando a pessoa vem reclamar e reclama e desabafa ali com o síndico, muitas vezes ele já, às vezes até ele pode dar a resposta. Já sabe, né? A própria pessoa que vem reclamar, às vezes já dá a resposta. Então, escutar, às vezes, é o melhor remédio. Mas olha só, Renato, o que tu tá trazendo é muito importante. Se a tua escuta for atenta, às vezes... Genuína, né? Então, tu vais perceber que o outro já está trazendo a resposta. Então já tem uma resposta implícita na fala do outro que tu vais devolver, às vezes, com um resumo. Bom, então, tu estás me dizendo assim, 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 mas então, por isso, eu estou imaginando que tu já estás me dizendo uma solução, é isso mesmo? A pessoa vai dizer... sabe que eu não tinha pensado nisso. Sim, tava falando. Já estava falando. Traz a solução. Mas quando falou de comunicação, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo nesse verão agora, de janeiro, fevereiro,
em uma situação de um condomínio que eu cuido, e existem algumas regras a serem seguidas. O portãozinho tem que estar fechado, tem uma altura mínima por conta de criança, tem algumas regras bem importantes em relação a isso, e nesse condomínio tudo correto nesse sentido também. E por algum motivo alguém deixou esse portão aberto, um portãozinho que dá acesso à piscina, e isso traz alguns riscos, uma criança pequena, né? alguém deixou aberto ali alguns minutos, e alguém viu isso, e eu tava, nesse dia eu estava no condomínio, inclusive, e esse morador que viu da sacada de algum lugar, de uma janela, ele desceu e veio cuspindo fogo, e veio com tudo pra cima de mim, mas com tudo, muito nervoso. Eu nunca vi, é uma pessoa bem querida, né? Bem querida. E ele veio muito nervoso. Isso não pode acontecer, e de fato não pode. Mas assim, não é sempre que a gente tem um momento assim tão sábio assim, né? Mas aquele dia tava um momento tranquilo, assim. Tu usou a tua inteligência emocional, tu se controlou, né? E aí, de repente, eu descobri porque ele tava muito nervoso. Ele teve um episódio trágico na vida dele. Ele perdeu um sobrinho de poucos anos de vida afogado numa piscina. Eu soube depois que ele já tinha soltado os foguetes, já tinha falado tudo que ele queria falar, já tinha falado. E aí, olha só, mas porque a gente tava com uma escuta genuína, porque assim, também não seria muito diferente se alguém já pegasse, já largasse alguma coisa. É comum, né? Infelizmente, né? Então, a questão da comunicação, e a pessoa tá preparada e com desejo, né? Com vontade de fato de escutar, e não só querer como você falou, né, Simone, a gente já tá escutando, já tá pensando na resposta, né? Já tá pensando na resposta, e nem sempre precisa da resposta na hora, inclusive, né? Pode vir muito depois, né? Muito bacana. Até teve uma coluna que eu escrevi sobre já parou para pensar que você é o outro do outro, né? Lembro. Lembra dessa? Lembro. Né? Então, e eu sempre falo disso porque, assim, a gente não sabe do lugar que o outro está trazendo essa dor e essa agonia, esse desespero que bateu nele. Ele tinha uma motivação, né? Então, assim, entender de que lugar o outro está agindo, pensando, expressando as suas necessidades é muito importante, né? E isso faz toda a diferença na comunicação, sabe? Agora, uma outra habilidade que o síndico precisa desenvolver, né, e que todos nós precisamos desenvolver, é a habilidade de negociação, né? Sim. E isto também é uma habilidade que eu digo, é uma parte do procedimento de mediação. Dentro do procedimento da mediação existe uma fase que é a negociação, né? Então, como que a gente negocia, né? Como que a gente pensa? O que eu posso fazer para que o outro faça o que eu quero que ele faça, ou o que eu preciso que ele faça, né? Então, isso traz toda a nossa essência de a gente ser um ser de relacionamento. Então, não é à toa que a nossa empresa, o mote da nossa empresa é relacionamentos importam, né? Porque sempre são relacionamentos, né? Então, seja dentro de casa, seja na empresa, seja aqui no banco, lá no condomínio, num grande contrato empresarial, é relacionamento, né? E aí eu digo, a gente tem as expectativas de um lado, o que um espera do outro, né? E aí quando isso desalinha, surge o conflito. Quando a gente não vê o outro, né? Quando a gente não olha para o outro, aí isto faz com que o outro se sinta negado na sua identidade, negado no reconhecimento. Então, por isso que eu sempre falo que no pano de fundo da maioria dos conflitos que eu atendi nesses anos todos, o pano de fundo é reconhecimento e identidade, sempre. Olha só. Porque tu roda, é reconhecimento e identidade, porque um cliente, por exemplo, né, ele vai numa loja, ele compra, ele é bem atendido, todo mundo faz, né, negocia, vê como é que ele vai pagar, tudo certo, ele se sente, nossa, comprei o que eu queria, paguei da forma que eu queria, sai super satisfeito. Se der problema no produto dele, que ele levou, né, e aí ele voltar para
tentar resolver, e aí começa, não, fala com Fulano, vai com a ouvidoria, vai no jurídico, vai não sei aonde. Pronto, ali já começa a escalar um conflito. Porque aquilo que era só uma insatisfação começa a gerar gera um desgaste, um né? desgaste emocional e começam a surgir outras necessidades, né? Mas no fundo ele só quer ser a identidade de cliente reconhecida, né? A mesma coisa num casamento, né? Uma relação conjugal. Então essa identidade de um e de outro precisa ser sempre respeitada, né? Porque como que a gente, quantas vezes eu atendi casais em processo de divórcio e que às vezes a questão é que pergunta, e como é que vocês sempre se relacionaram? Foi sempre assim? Aí um diz juntos, um diz sim e o outro diz não. Claramente a falta de comunicação, né? Não, mas não, é porque assim, é a percepção. Aí são as habilidades de percepção, né? Então assim, a percepção que cada um tem daquela situação, daquele relacionamento. Então, por que sempre alguém acha que tá ruim, mas tá bom no casamento? Tá ruim, mas tá bom. E o outro diz, não, tá ruim, eu não quero mais. E aí começa a discussão, né? Então, e esse tá ruim, mas tá bom, é porque assim, porque não prestou atenção num monte de coisa que o outro traz e tudo, né? Então, são as nossas percepções, que são sempre únicas, né? E aí a gente desenvolver a capacidade de expressar isso para o outro e para que o outro escute, né? Esperando que o outro escute. Escute, acolha, compreenda, né? E é isso que a gente faz na mediação, né? É ajudar a pensar com perguntas, né? É que de forma geral, né, a gente já tem essa predisposição para briga, né? Quando tu falou tu deu um exemplo ali, eu fiquei pensando assim, já aconteceu casos até comigo, assim, comprei uma coisa estragada num supermercado aqui no Joinville. Tu já fica assim, não, eu vou lá, mas eu vou quebrar. Eu vou meter a boca porque tu já venderam o negócio estragado. E tu já vai com a certeza que eles não vão trocar. Tu já sai com isso na cabeça. E algumas vezes as empresas boas, nesse sentido, que eles montam na hora. Já aconteceu comigo, tá? Cheguei lá, mas comprei isso daqui, estava estragado ou estava vencido, enfim. E, tudo bem, então nós vamos trocar, pedimos desculpas pelo ocorrido, coisa e tal. Perfeito, mas assim, se tu não encontrasse uma pessoa boa do outro lado, ia escalar. Aí escalar pro negócio, que já vira processo, já vira um monte de coisa. Esses dias passou na minha timeline um vídeo desse tipo, de um caixa de supermercado que a pessoa comprou um produto, estava vencido, não sei o quê. E a pessoa disse, tudo bem, é só a senhora ir lá pegar a coisa. E aí a outra pessoa, queria brigar, ela saiu de casa para brigar? Saiu para brigar. E nada que o outro fizesse satisfazia, mas é porque aí é o ânimo do outro, né? Então é sempre, depende de como que o outro tá, né? Então, com qual ânimo ele está falando, né? Qual é a intenção, né? E às vezes qual é o gatilho que desenvolveu nele essa raiva, né? O exemplo que tu trouxe da piscina, né? Sim. Então, assim, claro, aquilo ativou um gatilho dele de preservação, de cuidado, de segurança, né? Então, e que bom que tu conseguiu descobrir que era isso, né? De forma muito rápida, assim, porque algumas vezes a pessoa fica com isso por conta da pessoa estar aberta para isso, né? Claro. Ela falou, eu não tive nenhuma atitude de mediadora, assim, de repente veio vindo, assim, mas foi bom porque eu entendi, eu falei, não, com esse eu não vou nem discutir, nem brigar, o negócio que aconteceu com ele é pesado, não dá pra discutir. Mas tu escutou, né, Marcelo? Mas eu escutei. Tu escutou ele, né? E aí tu entendeu o motivo daquela ação que ele teve, né? É uma das perguntas que a gente mais usa, né, e assim, para entender, assim, me explica melhor, me conta mais. Deixa a pessoa falar. Deixa ele falar, entendeu? Sim. Me conta mais, me explica melhor, mas como é que tu tá te sentindo? Me conta como é que tu tá te sentindo com isso. A pessoa vai parar, sabe? Ela vai expressar.
né? Então, e aí tu vai demonstrar o quê? Que tu estás ali presente, que tu tá preocupado, que tu tá atento, né? Às vezes até no condomínio, se existe um conflito entre moradores, por exemplo, né? Fez barulho, criança correndo, caiu a bola e tal. Talvez o síndico possa fazer esse meio de campo, essa mediação, de realmente colocar, né? Não só escutar um lado, só escutar o outro, e aí, né? Talvez às vezes colocar até os moradores de frente e vamos lá, vamos conversar. Agora eu quero escutar o que aconteceu, né? Realmente e partir para a empatia, talvez o nome, mas é a questão do ouvir realmente as partes. Né? Mas aí precisa ter uma habilidade que é de pensamento crítico, né? Saber avaliar também o grau da litigiosidade, o grau da ocorrência, né, para não ajudar a escalar, né, porque às vezes isso pode acontecer também. Né? Nesse caso, nesse que a Renata falou, Uhum. Seria um bom exemplo, mas o síndico, quem for fazer tem que ser preparado, né? A gente tá falando do síndico, né? Tá, o síndico. Mas tem que ser um síndico que tem alguma habilidade boa desenvolvida. Nisso, porque assim, para escalar isso, daqui a pouco, ao invés de 2 brigarem, 3 brigando não é difícil, né? Eu gostei bastante quando tu falou de negociação, Simone, e de forma geral, a vida é uma negociação, né? A gente todo dia tá negociando. Negociou aqui para entrar na portaria, para chegar no lugar errado, depois vir pro lugar certo, deu de tudo já hoje. Então, e eu gosto muito, eu não sei até onde que isso é muito positivo, mas eu tenho por conta de um curso que eu fiz, uma MBA que eu fiz uns anos atrás, e tinha um módulo negociação. E foi bem bacana quando ele fez esse módulo que serviu para mim como norte nas minhas coisas. Negociação transparente. Sempre. Porque a gente fez alguns exercícios em sala de aula e algumas vezes assim, tu tava disputando um negócio com um parceiro, mas o que ele tinha era o que tu precisava e o que tu tinha era o que ele precisava. Estavam os dois ali brigando, porque antes da gente saber que tem que ser tão transparente assim, né? Segurando a informação, não, eu vou segurar não vou contar tudo. Não, cara, diz tudo. Se tu diz tudo, a gente vai conseguir uma solução para isso. Isso é bem legal, né? Isso é bem legal. E é uma... Importante, assim, E né? é uma habilidade que o síndico precisa ter também, né? Exatamente. Porque na hora de buscar, às vezes, buscar um consenso em alguma decisão que precisa ser tomada, né? Às vezes numa assembleia, né? Tem que primeiro ter tempo para ouvir as expressões de vontade, preocupações, valores, né? De cada um, né? E eu digo, uma boa negociação é aquela que respeita esses valores, né? Os valores que cada um traz para a mesa de negociação, né? O síndico, pelo quem está conversando, ele pode e deve ser um bom mediador, né? Claro que isso tem um nível que ele pode... Até onde ele pode ir, né? Ele pode ir, né? Que tem um nível. Nesse sentido que eu queria entender um pouquinho, sabe, Simone? Até onde que nós, síndicos, conseguimos conduzir, né? É claro que eu acho que talvez seja difícil exemplificar isso, mas, enfim, até onde que a gente pode ir? Eu entendo assim, Marcelo, a mesma coisa a gente diz para os advogados, às vezes, né? Que a função principal de um advogado é conciliar, né? É negociar, é tentar ajudar a construir uma solução, né? O síndico é a mesma coisa, ele também vai estar tentando facilitar, às vezes, a comunicação entre um morador e outro, entre um prestador de serviço e outro, né? Então, ele pode desenvolver habilidades de mediação, sim, com certeza, né? Agora, a partir do momento que ele percebe que a situação não se resolve, né, e que ela está em risco de escalar o conflito, de partir para ação e reação, né, ele vai ter que buscar um serviço isento, né? Se não tiver solução mesmo. Se não tiver a solução. Porque o que é o mediador numa situação? Ele é o terceiro ouvido, né? Sabe? O mediador é o terceiro, isento, não imparcial. Aí entra todos os princípios, né, na mediação, né? A imparcialidade, o sigilo, né?
eu digo, o desenvolvimento de busca de soluções, né, ajudar as pessoas a colocar as opções, a busca das opções, né? Então, eu acredito que um síndico, ele pode agir nesse começo, quando é uma coisa, uma insatisfação, um descontentamento, né, um atraso, ele pode fazer isso, né, sem problemas. Agora, dependendo de como que as pessoas estão reagindo, por isso que eu falei da habilidade de percepção, né, ele precisa perceber o ânimo, né, que está ali naquele ambiente, né, para poder saber avaliar que ele precisa de ajuda, né. Exatamente. Então, assim, não dá para ficar de super-herói, entende? A gente precisa buscar ajuda, né? E ajuda de pessoas que possam contribuir, de quem possa trazer uma solução. Uma das palavras que tu falou ali, o sigilo, talvez seja uma das, eu imagino, uma das mais... que mais interfere, né? Porque assim, tá lá o síndico, chama a pessoa, ela não quer falar tudo para aquele síndico, assim, porque é uma pessoa que tá todo dia no dia dela, vai encontrar todo dia, de repente tem uma particularidade que ninguém pode saber, e, bom, difícil confiar, não pela figura do síndico, confiar numa figura que mora no mesmo prédio, ou que está no mesmo ambiente. Então, terceiro ouvido, tu falou, né? O terceiro ouvido e uma pessoa isenta. Imparcial. Né? A isenção é além da imparcialidade, é alguém isento ao conflito, é alguém que não vai, a minha vida não vai mudar por causa daquela situação. E eu não vou tomar partido de nenhum lado, E eu não vou tomar partido, né? Então, essa isenção é que às vezes que torna a mediação, o ambiente da mediação, um espaço seguro de escuta, né? Porque a gente pode fazer escutas individuais, conjuntas, né? E aí todos os combinados, né, no procedimento dão a segurança que a pessoa precisa para se expressar, para expor, para falar, né? Então isso é nós participamos, eu tive o privilégio de participar de uma mediação com um morador. E foi já falei pra Simone, foi uma aula, assim, foi impressionante aquele negócio. E tem muito a ver com a questão do sigilo, por isso que eu lembrei. Existia uma situação, naquele caso, uma situação de inadimplência, e a gente queria acertar isso dentro do condomínio, claro, como qualquer inadimplência a gente quer acertar. E depois ficou muito claro que, assim, ele não queria que nem a família dele soubesse que ele não tinha condição de pagar. Olha quanta coisa que mexe, né? Então, o filho dele não poderia saber, que é uma pessoa que já foi super bem não, mas já foi bem sucedida financeiramente, e não queria transparecer na cabeça dele uma fraqueza, né? Que tá sem grana para esse momento. Não tem nada errado, tá sem grana, né? Mas ele não queria que a família dele soubesse. Nem quem mora com ele não podia saber. Nossa. Difícil isso, né? E foi uma mediação bem interessante, bem legal. E a questão do sigilo, eu falei com essa pessoa uma dezena de vezes. E ele falou na mediação isso. Eu nunca imaginei isso. Nem ia saber, nunca. Eu soube porque a Simone tratou de uma maneira interessante. Mas olha só, às vezes eu vejo direto acontecer isso com o advogado e o cliente na mediação. Sabe assim, quando a gente abre para que as pessoas possam expressar, falar e tal. E aí as coisas vão surgindo, a gente vai eu digo, alinhando as ideias, todo mundo, e entendendo, compreendendo, né? E às vezes o advogado olha para o cliente e diz, pô, cara, tu nunca me contou isso. Isso aí. Sabe? Tu nunca me disse isso, nunca me disse que tu tinha essa preocupação, tu nunca me disse que tu tinha esse receio. Talvez você não tenha feito a pergunta certa. Não, mas a pergunta certa e a escuta, né? A escuta. Um isento, né? Tá a parte, né? É o terceiro ouvido, né? Perfeito. Simone, e quem que pode buscar mediação? Né? A gente tá falando do cenário condominial, mas pode complementar e expandir. Tem muita gente que vai escutar esse DomusCast. Então, puxando aqui, até semana passada eu estive lá e a gente falou sobre uma situação que eu não posso trazer aqui exatamente, né? Mas é uma situação
de uma família, de uma questão de herança, de como organizar isso, né? Mediação faz parte até disso, né? Até disso, né? Então, a gente até, eu digo, agora nós temos um projeto aí, que é o projeto Entrelaços, que é para mediação com pessoas idosas, envolvendo pessoas idosas e familiares, né? Olha só. É um projeto de responsabilidade social, né? E aí, como o Marcelo coloca, às vezes, são questões que envolvem herança, que envolve o cuidado do idoso, que envolve o divórcio, a guarda dos filhos, a definição dos alimentos, a definição da convivência, né? Como que vai ser? É guarda compartilhada, é guarda unilateral, como que vai ser? É a dissolução de uma sociedade empresarial, a gente já atendeu algumas situações, né? Sócios que querem dissolver a sociedade, mas existe um vínculo muito grande, são sócios porque eram amigos, então sempre envolve bastante coisa, né? E também tudo que envolve contratos também, sempre que envolva contratos, que eu disse, relacionamentos, né? Sabe? Então, a minha sócia, a Jordane, já fez acordos em contratos de banco, em nível de segundo grau, né? Então já estava no Tribunal de Justiça, contrato de milhões, e aí tinha já uma sentença, e alguém recorreu, né? Recorreu para o segundo grau. Então o que tem ali? 50-50. Uma sentença que dava ganho para um e um recurso, que podia ser julgado diferente ou não, né? E as pessoas com a oportunidade de conversar, teve gente que disse, nunca fui ouvido durante esse processo, nunca tive oportunidade de falar, ou de falar com o representante do banco, né? E saíam acordos, né? Então, assim, é uma oportunidade muito grande, né? Eu estou lembrando, a gente acaba lembrando dos exemplos de condomínios que tem mais relação com a gente, mas é um exemplo que você deu de uma situação de um apartamento que tinha alguém acima, um morador em cima, um morador embaixo, e eles... Todo mundo fazendo reforma ao mesmo tempo? Era aquele, não? Não, é de um que teve que fazer, ele alterou o local do quarto, tinha uma lavanderia embaixo, acho que era autista. Tinha a família tinha um filho com autismo, e a cama do filho, no quarto do menino, a parede dele ficava para a lavanderia, bem na parede da máquina de lavar. Do outro apartamento. Do lado, do lado da lavanderia, né? Então, assim, e aí eles estavam se estranhando já, né? Então a coisa já estava começando a escalar, né? Até que alguém procurou o atendimento, e aí, quando foi explicado, né? E um entendeu a necessidade do outro, né? Por isso que eu sempre digo que é sempre o outro do outro, né? Aí começaram a pensar juntos na solução, né? E aí foi feito. Nesse caso, eles trocaram a lavanderia? Aí foi feito ele mudou o local da cama. Da cama. Só mudou a posição do quarto. Entende? Da cama dentro do quarto, passou para outra parede, já, né, combinaram alguns horários que não dava para usar máquina. Exatamente. Né? Então, assim, mas são coisas assim do dia a dia. Às vezes são coisas tão simples solução, né? que escalam, né? São tão simples de resolver, às vezes numa conversa, vamos realmente resolver. Mas aí um força de um lado, outro força de outro, nenhum quer ceder, e aí escala, né? Quando poderia realmente, às vezes, resolver numa conversa. E as etapas, Simone? Tem algumas etapas aí que precisam ser seguidas, né, na mediação. Na mediação como procedimento, a gente tem assim, nós temos uma fase antes da mediação, né? Que é a fase das conversas prévias, da pré-mediação, entender, né, o que cada um espera, o que cada um está buscando, quais são
os ganhos e as forças também que cada um tem, quais são as ameaças, os riscos, né? Então a gente faz esse trabalho antes da mediação com as pessoas envolvidas e depois é que a gente vai então para uma sessão, vamos dizer, sessão conjunta, né, de mediação, para conversar, para todo mundo se escutar, para buscar uma solução. Então, nesta sessão de mediação, existe a etapa que é a declaração de abertura, que o mediador faz, as pessoas envolvidas também fazem, os advogados também fazem, né? Cada um vai falar a partir do seu lugar, né, a respeito daquela situação. A gente vai identificar as questões que serão necessárias ser discutidas, então todo mundo fala, mas aí a gente vai identificar quais são os pontos, então, e construir, então, uma agenda da mediação. Quais são as questões que nós vamos trabalhar? Quais são os pontos, né? E como vamos nos reunir, então, porque geralmente é mais de uma sessão, né? E aí vai caminhando e onde chega na fase da negociação, como eu falei, né? Vai chegar numa fase que daí, bom, agora a gente já sabe quais são as necessidades de todos, o que cada um está pedindo, quais são as possibilidades que foram levantadas, né? E aí escolher, então, qual seria a melhor solução, né? Aí tem esse fechamento, né? Que aí, muitas vezes acaba com um acordo, né? Esse acordo na mediação, dentro do procedimento, ele tem valor jurídico, né? Porque, como eu falei, a mediação ela é regulamentada por lei, né? Então, até antes quando eu estava no caminho, uma pessoa me ligou e estava buscando essa orientação, né? Eu disse, não, tu podes tentar conversar com essa pessoa, né? Do sócio, mas eu digo, se tu fizer o acordo dentro do procedimento da mediação, aí tu tens um acordo com garantia jurídica já também, né? Então, algumas coisas às vezes facilita, né, nesse sentido, sabe? E mais ou menos isso. Legal, Simone. E em relação à questão do que pode ser levado à mediação, né? Eu estou entendendo que qualquer tipo de conflito e problema pode ser levado. Ou existe alguma coisa que não pode ser levado? Herança, em que nível que está? né? Existe alguma coisa que não pode ser levado para uma mediação? Eu acho que tudo pode, né? Praticamente quase tudo, né? O que a gente não vai mediar? Crime. Crime não vai ser mediado, né? O crime, aí ele pode até ter um viés na justiça restaurativa, que é uma outra prática, né, que vai usar muitos elementos da mediação, né, mas no caso, né, da empresa que a gente atende, né, da Conversátil, o que a gente pode atender? Todas as situações quem é que pode buscar? Pessoas maiores e capazes. Sabe? Então, assim, Simone, tem uma pessoa que desenvolveu uma doença psiquiátrica, tá com problemas, ele pode ir para mediação? Não, ele não tem capacidade e autonomia para decidir. Então, assim, as pessoas precisam ter capacidade de tomar decisão e de se responsabilizar pela decisão. Então, vou dar um exemplo que é bem fácil de entender. Tem um procedimento, uma cobrança numa empresa. A empresa manda um preposto para conversar na mediação. Mas ela manda um preposto que não conhece os regulamentos da empresa, que não conhece até onde a empresa pode negociar algum valor. Ele vai sem poder nenhum de decisão. O que ele vai fazer na mediação? Ele só vai empatar. Não adianta nada. Empatar a vida de todo mundo, né? Então, assim, por isso que a gente já fez até capacitação para prepostos. Porque se tu manda um preposto, mas ele conhece o procedimento, ele sabe quais são as etapas de uma mediação ou de uma conciliação, né? Ele vai preparado para construir uma solução junto com a outra pessoa, né? Então, precisa ter essa habilidade, essa capacidade de tomar decisão, né?
Até antes, quando tu me perguntou, né, no que eu falei, envolvendo idosos, envolvendo inventário, e a mediação escolar também, né? Então, assim, levar a mediação para dentro das escolas, hoje é uma coisa que a gente está olhando para isso como uma forma de prevenir a violência, de melhorar esses ambientes, né? Dos adolescentes, das crianças, dos professores, né, que são altamente sobrecarregados, né, emocionalmente, né, então, assim, levar essa cultura da mediação para dentro das escolas também para nós tem sido, assim, um grande desafio, assim, né. Perfeito. Simone, partindo já para o nosso final de conversa, né, o que você destaca como, vamos chamar assim, os principais benefícios, né, da mediação? Tem alguma coisa que você traria para nós aqui como destaque? Ao invés de judicializar, vamos mediar. Só por aí já tem alguns benefícios importantes, né? Mas se puderes destacar aí alguns benefícios em relação à mediação. Olha, para mim, assim, o primeiro benefício que eu vejo é a autorresponsabilidade. É a pessoa se autorresponsabilizar pela decisão que vai ser tomada. Então, na mediação, são as próprias pessoas que tomam as decisões. Elas vão construir a solução junto, com a ajuda do mediador, com a ajuda dos advogados, né? Mas elas vão participar dessa tomada de decisão. Não vai ser decretado por alguém e tem que fazer. Não é alguém que vai decidir por mim, né? Então, essa autonomia da vontade é uma coisa fundamental na mediação. E uma outra também, que é a preservação da imagem, o sigilo que cerca a mediação, né? Então, não há necessidade disso se tornar público, né? Como é um processo judicial, né? Sim, tá lá pra que você pode consultar, que todo mundo vai saber que tu teve um problema com fulano, né? Então, assim, esse para mim, eu considero assim a pérola do nosso serviço, né? Que é uma blindagem da imagem mesmo, né? De privacidade, de privacidade, né? E o tempo, porque algumas... Simone, mas é mais de uma sessão? São 2, são 3? Sim, são às vezes 2, 3 sessões, mas são sessões de 1h30, 2 horas, mas máximo em 60 dias está tudo resolvido. Imagina. Né? Então, assim, a pressa é de vocês. Eu digo, tu tens uma situação que envolve uma pessoa lá do Rio de Janeiro que está aqui em Joinville. Simone, nós precisamos resolver, mas nós queremos resolver hoje. Tudo bem, podemos mediar o dia todo. Fazemos intervalo para o almoço, para o café. Uma sessão única? Não, mas às vezes se a gente tudo depende do contexto, né, da situação, né? Então é muito ágil. A disposição das pessoas de quererem resolver em um dia, né? À disposição, né? Então, assim, precisa querer, né? E tanto é que um dos princípios da mediação é a boa-fé. Né? A boa-fé. Então não adianta trazer alguém que não tem boa-fé, trazer alguém que quer passar perna, não vai trabalhar e vai morrer na praia, vamos dizer assim. Porque ela não está ali disposta a resolver, né? Ela precisa querer resolver. Por isso que a autonomia da vontade é um dos primeiros princípios. Algumas vezes querem tirar só uma vantagem, né? Um proveito de alguma forma. Muito bom. Simone, sempre bom te escutar, sempre aprendemos muito contigo. Espero que a nossa audiência aí possa também desfrutar aí do teu conhecimento, vai ser bem bacana aí, bastante coisa aprendemos, né, Renato? Foi bem bacana, né? Foi bem bacana o papo com a Simone. Aprendemos mais um pouquinho. Assim vai. Mais um tijolinho. Mais um tijolinho. Ó, vou deixar meu tijolinho aqui. Exatamente. Olha, então, quero aqui deixar minha gratidão a você, Simone, que mais uma vez se dispôs a estar conosco, né, tirar esse tempo, né, um tempo, não é só esses 50 minutos, é o tempo de se deslocar, correr, vir, deixa de fazer várias coisas, mas quero que tu tenha a certeza que você está contribuindo muito com o mundo condominial, e a gente vai chegar em muitos lugares agora também, através do DomusCast. A Renata também sempre contribuindo conosco, né, é isso aí, gratidão a você aí pela parceria. Quero deixar meu agradecimento
Ninguém comeu do que tá aqui até agora. Agora vai terminar, não, a nós gente vamos come comer. agora. Mas é da chefe Cirlei. Conhece a Cirlei, né? Cirlei Veiga. Ela mandou para nós aqui, super parceira do Rooftop Eusébio. Então ela mandou aí para nós esses comes aqui. Quero agradecer aos patrocinadores, ao Sicredi, na pessoa da Renata aqui conosco, a BB Garantia e Cobrança, a B Brasil, a ESA Motobombas, e dessa forma nós finalizamos o DomusCast de hoje e deixamos aí o recado aos nossos ouvintes, né, que divulguem, passe adiante o DomusCast. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.